esse jogo de quarta-feira, porque eu vou dizer, para mim é uma missão quase impossível do Milito que ele vai ter na quarta-feira. E já É, adiantando para o pessoal, porque muita gente aqui na live durante o dia falou: ah, o Milito, se fosse o Milito, nem ia dirigir o time, ficava aqui cuidando dos titulares, nem ia. Conversei não. com a turma do Atlético, não existe essa possibilidade. O Milito vai dirigir o time e viaja amanhã para Fortaleza. Claro, vai o time Claro, reserva, claro. mas o Milito vai estar lá, independente dos titulares estarem aqui, ele vai porque ele é o comandante. Não existe essa possibilidade, porque alguns comentaram aqui durante o dia que achavam que nem ele deveria ir, enfim. Mas é uma missão quase impossível, impossível, ou uma missão possível o Atlético, por exemplo, voltar com algum resultado positivo em Fortaleza com 12 desfalques e com talvez nem com quantidade de jogadores no banco, Bolivar? Brenão, são 12 desfalques, né? Não é inédito isso, essa situação que o Atlético vai viver e que o Gabi Milito vai ter que quebrar a cabeça para escalar um time que seja competitivo ali. Nós temos que lembrar que o Fortaleza, o Lion, né? O Leão do PC, está com 55 pontos, está na terceira colocação, né? A luta por um campeonato, o Atlético ano passado, claro que é remoto, claro que o Botafogo tem dado passos mais largos, tem o Palmeiras ainda na frente, mas é um jogo importantíssimo. Lembrando que na última rodada, na 29ª, o Fortaleza acabou perdendo para o Grêmio, esse mesmo Grêmio que nós enfrentamos semana passada pela sexta rodada, o jogo tinha sido adiado, né? Agora, 12 desfalques. É claro que é uma situação muitíssimo complicada, mas não podemos deixar a coisa correr frouxa. Claro que o Milito tem que estar lá, o comandante tem que estar sempre presente. Eu acho que o Everson também é um goleiro, não tem risco de lesão, precisa estar presente. Apesar de eu confiar, entrou no jogo passado diante do Grêmio, fez uma defesaça naquele chutaço do Edenilson, com menos de. Matheus Mendes fez 3 grandes Matheus, defesas no jogo, né? joga muito, né? Quando ele estreou, foi a primeira vitória sob o comando do Filipão lá no Morumbi. É um ótimo goleiro, mas a experiência do Everson, a qualidade para sair jogando, tendo em vista que terão poucos titulares ali, eu acho que também o time começa pelo goleiro. Então, acho que o Everson também vai. Depois aí ele vai quebrar a cabeça. Mas fato é o seguinte: é o Não, Atlético que ainda tem estará em também campo. o Fausto Vera, que é um titular que não pode jogar a Copa do Brasil, que vai estar jogando. Exato, bem lembrado. Né? Lembrando que Lianco está fora por suspensão, o Hulk está fora por suspensão. Provavelmente não E o jogaria. E Davidson, o que me matou de Davidson, raiva, viu, Bolivar? Me matou de raiva o que ele fez. Não gostei, não naquela gostei. discussão com o Reinaldo ali, aí ele foi piu-piu. É um cara que a gente adora, né? O Davinho Piscadinha, um cara carismático e tudo. Mas ele era um cara que a gente contava, já que ele não vai poder jogar no sábado diante do Vasco, porque já jogou pelo Dourado, pelo Cuiabá, né? Mas o que acontece é o seguinte: é o Atlético que estará em campo. Então, por que não? Por que não? Né? Por que não? Eu acho que tem que ir levando em consideração toda a situação. É claro que a cabeça está no sábado, mas é o que a gente vem falando. Depois de ter perdido tantos pontos, como foi o da última rodada, não diante do Grêmio, mas diante do Vitória, que mais uma vez o Atlético jogou pela janela 2 pontos, como havia feito diante do Atlético Goianiense, diante do Cuiabá, diante do Bahia, diante do Fortaleza, enfim, né? O Atlético é apenas o 12º mandante no Campeonato Brasileiro 2024. Então já desperdiçamos pontos demais, né? Estamos a 3 pontos do rival, que ocupa a 8ª colocação, mas em números de vitórias, nós estamos muito atrás. O Cruzeiro, por exemplo, que está logo acima, tem 12, nós temos apenas 10, os outros têm 14, 16, e é o primeiro critério de desempate. Então, Brenão, é a camisa do Atlético. É o Atlético que estará em campo quarta-feira, 9h45, lá no Castelão, né? E eu vou te falar uma Mas o coisa. Bolivar, mas só para não perder esse gancho. Claro. Mas você concorda com isso? De que tem que colocar o time todo reserva. Eu acho que isso aí nenhum atleticano tem dúvida, né, Bolivar? Nenhum Não, atleticano vai questionar isso, não, né? dúvida nenhuma, dúvida nenhuma. Tem que ir Aí todo mundo reserva. Aí a Bom, prioridade máxima é, com exceção do Everson, né? E do Fausto Vera, que mesmo fazendo partida como titulares, não pode jogar a Copa do Brasil, porque já jogou pelo Corinthians. você acha Mas então o que poderia ser esse time aqui, Bolivar? Para Everson, quarta-feira? que eu falei, Mariano, tem experiência, Fux, Rabelo, voltando a ter oportunidade, Rômulo, prata da casa, já chegou a fazer gol nesse Campeonato Brasileiro. Fausto Vera, Paulo Vitor entrou no último jogo, Igor Gomes,
né? Alisson voltando de contusão, Palácios e Kardec. Eu acho que não vai fugir muito disso aí, não. Talvez uma coisa ou outra. Maurício Lemos, que também era carta fora do baralho. Temos 4 jogadores que, se for esse time, tem 4 jogadores para o banco. Gabriel Delfim, Lemos, Vitinho, o volante da base, sim, e o Robert Santos. Esses 4. Você iria com o Robert Santos desse time e sacaria alguém, Bolivar? Não, a princípio, do jeito que está aí, seria nesse sentido. A minha dúvida só é porque o Maurício Lemos veio perdendo espaço, quase foi negociado para o Vasco e para o São Paulo também, tinha interesse do São Paulo, a coisa não caminhou, o atleta preferiu ficar. Talvez em função dele ter preferido ficar, talvez manifestasse para ele, olha, é melhor você ir porque você não vai ter espaço aqui. Mas eu vou te falar com toda franqueza, né? O Maurício Lemos, uruguaio, seleção, né, do Uruguai, já jogou, já disputou alguns jogos, e eu não vi ele falhando tanto, ou tão abaixo assim, para ter sido escanteado da forma que foi. Tá certo? Então, eu talvez, em vez do Igor Rabelo, ou em vez do Fux, né, que numa urgência tem entrado até muito mais, né? O Rubens, infelizmente, é mais um que está contundido, né? Aliás, como tem contundido o Rubens, né? O Arana, 3 vezes esse ano, pois é. Eu vi um vídeo seu falando sobre isso, Brenão. O próprio Arana ainda é dúvida para esse jogo contra o Vasco, né? E o Fux, nessas urgências, ele tem sido um dos primeiros que tem sido acionado. Talvez uma situação dessa, até para dar uma moral, não sei. Maurício Lemos e o Igor Rabelo fazendo essa função, com o Mariano, enfim. Agora, me chama a atenção você falar uma coisa aí, e aí deve ter matado muito torcedor aí do coração, aqueles que ficam falando que o Robert Santos é injustiçado, mas você também não concorda do Robert Santos ser titular, não? Nem não, desse time. Ou seja, se nem aqui ele vai ser titular, não vai ser nunca, hein, Bolivar? Se nesse time ele não for titular, não vai ser nunca, hein? Não vai ter chance nunca, né? Mas aí é que tá, Brenão. A contratação dele junto ao Atlético, né? Que perdeu agora, subiu, já vai jogar a Série B ano que vem, faz um trabalho muito legal lá, a SAF, lá de São João del Rei do Atlético. Mas eu não sei, não foi dada oportunidade para ele no campeonato. Ele veio depois do Campeonato Mineiro, claro, mas nunca foi dada oportunidade. É o que eu volto a falar. Essa situação para o Atlético esse ano não é inédita. Né? O Atlético também perdeu também jogadores importantes durante a Copa América, muitos jogadores lesionados também, infelizes coincidências nesse sentido. Agora, se ele não foi experimentado naquela situação, eu não acho que o Milito vai começar com ele como titular. Claro que ele também vai compor o banco. Né? Também não eu confesso que eu nem sabia que ele ainda fazia parte do plantel. Eu pensei até que ele tivesse sido emprestado. Não, ele chegou a jogar pelo Aspirantes do Atlético, um jogo até contra o Vitória, que o Atlético empatou de 1-1 na estreia do Campeonato de Aspirantes, ele jogou, assim como o Gabriel Delfim, que é o terceiro goleiro do Atlético, jogou ontem no time de Aspirantes, que tomou de 4-0 do Botafogo, né? Então, assim, ele chegou a ter isso para poder ter uma rodagem, né? Mas ele tá nesse time, e tem um detalhe que eu acabei de falar, o Atlético vai ter 4 jogadores para o banco, você pode levar 11, tem 7 aí. Não acredito que o Milito vai buscar 7 na base. Eu acho que ele vai faltando. Eu acho que ele vai chegar ali, vai buscar tipo 4 e olhe lá, entendeu, Bolivar? 4 e olhe lá, para ir com 8 no banco. Não acho que ele vai encher o banco. Não acredito nisso. Né? E vai ser na conta do chá, né? Na conta do chá, não adianta. E só para poder pegar esse embalo que o Bolivar falou do Arana, o Atlético trabalha com essa possibilidade, está correndo contra o tempo para o Arana jogar, e existe um otimismo muito grande de que o Arana vai jogar. Eu vou até dizer que lidam com a coisa como certa, né? Mas a gente tem que aguardar de que ele jogue. E que o Zaratio também. E aí o Zaratio eu acho que ficaria como uma opção para segundo tempo. 2 grandes reforços para um jogo como esse contra o Vasco. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, sem dúvida. São imprescindíveis, né? Já o Rubens não vai voltar agora, os outros, então assim, a questão é em cima desses 2 jogadores. Bernardo estão falando talvez só ano que vem mesmo, e o Cadu, enfim, mas são até boas notícias e a gente espera, né, que realmente eles voltem. Agora, o Bolivar, só porque a gente já está chegando no final, a gente vai tocando rapidinho aqui,
Você acha que com esse time aí que eu coloquei, o Atlético tem condição de fazer um bom papel com o Fortaleza? Eu vou ser bem sincero com você. Não vou mentir aqui. Eu tenho medo. Eu tenho medo da postura que esses caras vão entrar em campo. Porque a gente pode dizer aqui, nesse time, vou colocar aqui de novo, que tem alguns jogadores, como você disse, com experiência? Tem. Mariano, Fux, Rabelo, né, o próprio Fausto Vera, Igor Gomes, esses caras já participaram, Everson, esses caras já foram do time titular do Atlético, Sim. né? Agora, o meu medo é a maneira com que eles vão entrar, porque se eles entrarem naquele marasmo, naquela coisa de que é o time reserva, eu não toquei, bicho, do outro lado tem um time que está visando subir, vai passar o trator. Se eles forem lá achando que nós estamos cumprindo tabela, o Fortaleza não está. E o meu medo é só esse, Bolivar. É como eles vão entrar em campo. Não, mas eles têm que entender que eles estão representando o Atlético, são jogadores profissionais que vestem a camisa do Atlético e estão tendo uma oportunidade que tem que ser agarrada com unhas e dentes, né? Esses jogadores que algumas vezes não vêm jogando ou escanteados, não vão tendo oportunidades, tem que entender que isso é uma oportunidade de ouro, né? E estão jogando, continuam sendo atletas profissionais, jogadores do Atlético, né? Então essa é a chance que eles têm de dar uma grande resposta. Eu acho que o Atlético acaba saindo com um empate. Nós vamos arrancar um empate ali, Brenão, porque são muitos desfalques, realmente. 12 desfalques é muita coisa. Igual você falou, vão ter 4 jogadores só para compor o banco de reservas. Ou seja, se o Milito quisesse usar 5 para fazer as substituições, não tem. Não tem. Vai ter que buscar no time da base. Da base, mas é isso, né? Então, claro, as atenções estão voltadas para o sábado, mas volto a dizer, é o Atlético que está em campo e é importantíssimo que esses jogadores entendam isso como uma grande oportunidade, uma oportunidade valiosa, e a lamentar o Daverson, que certamente estaria entre esses jogadores e ia ajudar muito, ia dar uma encorpada e incomodar muito o Fortaleza lá no Castelão. E eu estou vendo aqui, o Marco Antônio está dizendo, só espero que o Atlético não leve outra goleada. O Adriano está falando, Fortaleza também, Breno, está todo desfalcado, dá até para ganhar. O Emerson, o Felipe está falando, quem vai colocar isso na cabeça desses caras, que são acomodados e fracos? Estou falando aqui. Esse é o papel do Milito. O Milito tem que colocar isso na cabeça, tem que cobrar também, gente. Tem que cobrar desses caras. E outra, gente, o Emerson e amigos, esse tipo de jogo é tipo um vestibular para muito jogador, para ver se ele vai continuar no que vem ou não. É isso. Mostrou serviço, meu amigo, vamos começar a rodar com esses caras. Agora, o William Galo falou uma coisa certa, para mim, empate é vitória. Eu tô respeitando demais. O jeito que tá, empate é uma vitória. Eu tô confiando nisso. É o Atlético. O Rodrigo, por exemplo, falou: Fortaleza também tem desfalque. A hora que a bola rolar é 11 contra 11. E é assim que tem que pensar. Tem quantos times do interior, Brenão, que vem aqui na capital? Aqui nós passamos situações complicadas nesse sentido. O Patrocinense mesmo é quando o Atlético estreou na temporada de 2024. Perdendo de 2-1 lá em Patrocínio, né? O Atlético chegou a ter outro tropeço para os times do interior, com investimento muito menores, mas é a chance que os caras têm para vir jogar contra os grandes da capital, né? Então, nós estamos falando com todo respeito ao Fortaleza, que faz uma campanha fantástica mais uma vez com o Vojvoda, que está em terceiro lugar, 55 pontos, que vem de derrota para esse Grêmio, que o Atlético também muito modificado conseguiu vencer. Então, eu não temo, não. Eu sempre respeito, mas temer não, é o Atlético que vai estar em campo e esses jogadores têm que chegar lá, têm o dever de fazer o melhor que eles podem para ter oportunidade, visando inclusive o segmento de carreira, já que muitos deles não estão tendo oportunidade no Galo. 1.035 pessoas assistindo.